formos procurar uma definição para linfomas, regra geral encontramos na net algo do género: cancros que se desenvolvem nos linfócitos e nos órgãos do sistema linfático, o que, para o público em geral, não explica grande coisa. Hoje, no próximo especial Saúde, no Económico TV, vou conversar sobre linfomas com 3 responsáveis de áreas diferentes do IPO, sendo também um dos meus convidados o diretor do Programa para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral de Saúde. Estou a falar de Nuno Miranda, quem dou desde já as boas-vindas e agradeço estar aqui comigo, mas dou também as boas-vindas a Maria Gomes da Silva, diretora do Departamento de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, e a José Cabeçadas, diretor do Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia. Espero que estejam os cargos todos corretos. Dr. Nuno Miranda, comece pelo senhor e pela pergunta mais óbvia. Aquela explicação que nos é dada na internet e até em sites científicos não explica grande coisa para as pessoas lá em casa. O que é de facto um linfoma ou linfomas? É assim, de facto explica, porque o que nós temos que entender é que o linfoma é um tipo particular de cancro. E é um tipo de cancro que surge habitualmente nos gânglios linfáticos, aquilo que as pessoas chamam as ínguas, que são partes do nosso organismo responsáveis pela produção e pelo amadurecimento, pela educação dos nossos glóbulos brancos, de partes dos nossos glóbulos brancos, que se chamam linfócitos, e é quando existe um evento que leva estas células a começarem a crescer de uma forma descontrolada, como em qualquer outro cancro, que o problema surge. Portanto, e existe um só linfoma ou existem vários linfomas? Existem dezenas de tipos de linfomas. Aí é que está o problema, não é? Obviamente. E são muito diferentes uns dos outros. São muito diferentes na maneira como se apresentam, são muito diferentes em prognóstico e são muito diferentes em tratamentos. E são perigosos? São, obviamente, doenças perigosas. Todos eles? Ou há uns mais perigosos do que outros? Há uns muito mais perigosos do que outros. Há alguns linfomas que são o que nós chamamos de doenças indolentes, doenças de crescimento lento, ou seja, que não crescem rapidamente e que não temos uma grande urgência em tratar. Mesmo em alguns casos, nós não tratamos o doente na fase inicial, esperamos que a doença evolua até haver necessidade de o tratar. Mas na maioria dos casos não é essa a regra. Na maioria dos casos, o ter um linfoma geralmente está associado à necessidade de tratamento, por caso contrário a doença vai provocar a morte do doente. A professora Maria Gomes da Silva, bem-vinda também. Pronto, já vimos que existem vários tipos de linfomas. Se tivesse de indicar 2 ou 3 que são aqueles que são mais prevalentes na sociedade portuguesa, que as pessoas têm mais medo, que são mais agressivos e menos agressivos também, temos aqui as duas coisas, quais eram os que identificava? Deixe-me dizer-lhe que, primeiro, em relação à prevalência em Portugal, as características desta doença oncológica em Portugal são muito semelhantes às dos restantes países europeus. É igual, não é igual. Não temos diferenças, isso está razoavelmente bem estudado. Temos talvez uma incidência que aparentemente é um bocadinho maior do que em alguns outros países europeus, mas é semelhante. Há alguma explicação para isso? Não é assim, relativamente a Portugal, não. Eu acho que temos que ter algum cuidado com os números, a questão dos registros, do rigor com que são feitos, as fontes onde se vai buscar a informação para o registro, podem ter algumas implicações na verdade dos factos. Pode acontecer que a nossa incidência seja mesmo absolutamente igual à de outros países. Relativamente aos subtipos de linfoma, eu vou falar mais do mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, porque no fundo é a nossa realidade. Em todos estes países, os linfomas mais frequentes são aqueles que têm origem nos linfócitos, como o Nuno disse, Bs, são um tipo de linfócitos que existem. Há os Bs, há os Ts, há outros, mas estes são claramente os mais frequentes. Dentro dos linfomas, depois os nomes são difíceis, se calhar não vale a pena estarmos, mas de facto... É um linfoma, não é? As pessoas dizem é um linfoma e pronto. Mas é um linfoma não nos diz nada. Dizer que é um linfoma não nos diz nada sobre a doença que temos à frente. Dentro dos vários tipos de linfoma, embora haja 40 ou 50, talvez mais 40 e tal tipos diferentes, aquele que vemos com mais frequência em todos estes países, há 2 ou 3 grandes grupos. O primeiro e mais frequente de todos é um linfoma não Hodgkin, de linfócitos B, difuso de células grandes. Sei que o nome é difícil, mas é verdade que é a entidade mais frequente. É o não Hodgkin, é esse que nós habitualmente, quando ouvimos, é por aí. Sim, mas dentro dos não Hodgkin tem 40 tipos diferentes, portanto não Este é sem dúvida o linfoma mais frequente, vem a seguir, e é um linfoma agressivo, de comportamento agressivo, curável.
Curável. Isto é uma informação que as pessoas gostam de ouvir. Não Pois. é curável em todos os casos. O ser agressivo não gostam, o ser curável Às gostam, vezes não as é? pessoas confundem agressivo e indolente com curável e não curável. E, Pois. curiosamente, no campo dos linfomas, estas coisas querem dizer o oposto. Ou seja, a maioria dos linfomas agressivos é curável por Quando características... fala agressivo, isso lá para casa é importante saber-se, o que é que se quer dizer agressivo? Uma doença agressiva, de uma maneira geral, Dá é uma dor, doença que não, tem... não tem a ver com não isso. tem a ver com isso. É uma doença que cresce depressa. Ok. E que, se não for tratada, mata depressa. Ok. Isto é a característica da agressividade. Os indolentes, como o Nuno acabou de explicar, são doenças que crescem lentamente, mais se caracterizam pelas células da doença não morrerem quando deviam, do que se multiplicarem muito. Ok. Não precisam de tratamento imediato, arrastam-se, são compatíveis com tempos de vida muito longos e em que as pessoas estão muito bem, mas não são curáveis. Não são curáveis Não e sabemos erradicá-los definitivamente. O diagnóstico é difícil dos linfomas ou nem por isso? O diagnóstico dos linfomas, vamos ver aqui duas vertentes. Há os aspectos clínicos, os sintomas que os doentes podem ter e que despertam suspeitas, e há o diagnóstico realmente. O diagnóstico realmente não é feito nem pelas queixas que o doente tem, nem pela observação que o médico faz, nem pelos sinais mais ou menos óbvios ou escondidos. O diagnóstico é feito pelo anatomopatologista. Eu estava a fazer essa pergunta à professora, que era para ir ao Posso dizer desde já, anatomopatologista. isto agora é uma opinião de um hematologista, o diagnóstico dos linfomas não é nada fácil. Não é fácil. Porque, como Pois acabámos de dizer, o que vocês estão a dizer, faz chegamos a essa toda a conclusão, não é? diferença saber se é qual dos 40 tipos diferentes é que o doente tem. Faz toda a diferença. E agora, Dr. José Cabeçadas, bem-vindo também. Isto não é fácil, não é? Eu diria que é fácil. Pronto, haja alguém positivo. Isto é, quando se trabalha num centro que tem grande volume, temos a experiência para tornar fácil. O meu antigo diretor dizia fácil é o que nós fazemos todos os dias. Portanto, se eu vejo linfomas todos os dias, os linfomas não são difíceis. São complexos. O diagnóstico, ao contrário do que disse a doutora Maria Gomes da Silva, não é só anatomopatológico. Isto é, as alterações que eu vejo nos tecidos não são suficientes para o diagnóstico definitivo. Eu preciso da informação clínica. Precisa também de saber ao médico. se cresceu depressa, se cresceu devagar. Alguma ideia do estadiamento radiológico, saber se há doença em muitos sítios, se há doenças em poucos. E com isso eu, ao microscópio, consigo... Portanto, é preciso retirar um fragmento do doente, seja de um gânglio, seja da medula óssea, e eu, ao microscópio, consigo ter uma ideia muito razoável do que é a doença. Em Portugal, não chega a 3.000 novos casos de linfoma por ano, com os 10 milhões de habitantes que temos. 3.000, Portanto, tem vindo a crescer, não é? E se excluirmos o Hodgkin, sobram-nos 2.000 e qualquer coisa. 2.000 e qualquer coisa, para ter experiência, é preciso concentrar. Pois. E nós, a vantagem que temos no IPO, concentramos muito estes doentes, temos uma quantidade muito grande destes Portanto, doentes. vocês recebem os doentes do país todo? Ou... O IPO tem uma área de referenciação de 4 milhões de habitantes, vai até Torres. Na pediatria temos uma desproporção muito grande porque somos o Hospital Oncológico Pediátrico para o Sul. Pois. Pode deixar os doentes incomodados, dizer, mas afinal, o que é que se passa? Podem não saber o que é que eu tenho. Obviamente pode deixar os doentes incomodados e pode muitas vezes ser a causa de uma justificada pedido de uma segunda opinião. Em relação especificamente a esta área e quando foi construída a rede de referenciação hospitalar da hematologia, estão previstos métodos e formas de diagnóstico desta entidade, dos linfomas e das necessidades de estes casos serem revistos por patologistas com esta experiência. Porque o problema que se põe é, de facto, isto é uma entidade difícil de diagnóstico para quem não tem experiência. E de fácil diagnóstico na grande maioria dos casos para quem tem experiência. Mas mesmo quem tem muita experiência, em alguns casos, ainda vai recorrer a outros colegas, seja em Portugal, seja noutros países, e isto acontece em todo o mundo. Ou seja, nós temos que entender que, primeiro, o nosso conhecimento é de facto limitado. E que temos a obrigação de fazer dispor aos nossos doentes de todos os recursos possíveis. Doutor, e o linfoma está a crescer ou não está a crescer? Como é que estamos a esse nível? Os linfomas estão a crescer e estão a crescer um bocadinho mais do que o resto do cancro. Ou mais seja, do que o resto do cancro? Sim. O papel, os linfomas de antes não estavam nos
top 10, nos 10 cancros mais frequentes, e neste momento já ocupam a 9ª posição em termos dos cancros em Portugal. Portanto, os linfomas estão a crescer, crescem um bocadinho mais do que o resto. Porquê? Há várias explicações para isso. Primeiro, isto acontece em mais ou menos todos os países ocidentais. Tem a ver primeiro com o aumento da sobrevivência. O linfoma é também uma doença do envelhecimento e nós cada vez mais vemos linfomas em pessoas mais velhas, o que antes era raro nós diagnosticarmos um doente com mais de 90 anos. Hoje em dia isso não é raro. E isto tem a ver com o aumento dessa população e com o aumento do nosso investimento nessa população. A quem é diagnosticado um linfoma, como é que reage? De um modo geral, qual é a sua experiência? Eu gostava de ouvir os dois clínicos neste sentido. A reação dos doentes, eu acho que tem essencialmente a ver com duas partes. A primeira parte é o choque inicial. Ou seja, nós estamos É um cancro que assusta? Ou é um cancro que assusta? É obviamente um cancro que assusta. É um cancro eventualmente que não ameaça tanto a vida como outros, porque habitualmente, para além do diagnóstico, nós apresentamos ao doente um plano terapêutico que tem uma taxa de sucesso muito elevada, em alguns casos cura, em outros casos de controle da doença, mas é apresentado ao doente as duas coisas. Esta doença existe e o nosso plano para esta doença é esta, com esta expectativa. Penso que depois do choque inicial existe alguma... habitualmente os doentes armam-se e preparam-se para a guerra que se avizinha, porque muitas vezes os tratamentos são tratamentos complicados, não são tratamentos fáceis. Professora, a sua opinião também sobre isto, o seu sentir. É mais o seu sentir, sim, sobre o doente. Sabe que eu acho que, para além das generalidades que se podem dizer sobre como é que os doentes reagem e quais são as fases, que são obviamente verdadeiras... Estávamos a falar antes do programa, cancro é cancro, e as pessoas têm sempre uma reação má, não sei se os doentes reagem melhor ou pior a um diagnóstico de linfoma do que a um diagnóstico de outros tumores. Penso que, em qualquer caso, o conceito assusta. Eu acho que, em relação aos linfomas, há um aspecto importante. A maior parte das pessoas ouviu falar de cancro da mama, ouviu falar de cancro do pulmão ou de cancro do intestino. De linfomas, de facto, a maioria das pessoas não ouviu falar e, quando ouviu coisas pouco compreensíveis, pouco claras, e depois aquele senhor teve um linfoma e curou-se, aquele senhor teve um linfoma e morreu, aquele senhor tem um linfoma há 20 anos e ainda não lhe aconteceu nada especial. Isto é uma grande heterogeneidade e, de facto, há pouco conhecimento das pessoas, das sociedades em geral, relativamente aos linfomas. Um dos aspectos que é constante nas nossas consultas numa abordagem inicial, e quando eu digo inicial, às vezes prolongada, não é só inicial, é explicar, é ensinar, é falar com as pessoas, é explicar, é falar com as pessoas, é explicar isto que o Dr. Nuno acabou de dizer. Temos uma estrada à frente, para uns vai ser uma estrada para o resto da vida, nas doenças indolentes, são doentes que entram nas nossas consultas e não vão voltar a sair, quer dizer, vão voltar a sair todos os dias, e bem, mas não vão deixar de ser acompanhados por nós. Para outros é uma proposta de uma terapêutica incisiva e agressiva, com um fim à vista, e há todo um trabalho de explicação. Isto que estivemos a dizer, como é que se faz o diagnóstico, o que é um linfocito, o que é um gânglio linfático. As pessoas precisam de saber isto. Precisam de ir mais fundo neste conhecimento. Penso que isto não é exclusivo dos linfomas. Para terminarmos, o IPO, em termos de anatopatologia, está bem? O IPO de Lisboa. Em termos de anatopatologia, está bem, está mal. Isto é... Não sei se é bom ou se é mau. O IPO tem excelentes anatomopatologistas, mas, como a grande maioria dos países da Europa Ocidental, tem falta de anatomopatologistas. Está uma carreira para seguir, no caso de... Enfim, se eu puder dar ao conselho a alguém que queira especializar-se em anatomia patológica, arranja facilmente emprego em qualquer país da Europa. Pois, da Europa. Da Europa. Nós deveríamos ter mais 3 anatomopatologistas do que temos para o volume... Fica aqui o pedido ao Dr. Francisco Ramos. O Dr. Francisco Ramos está ciente e, infelizmente, as decisões não passam pela administração do IPO, neste país são decisões centrais. Sim, eu sei. Nós sabemos, infelizmente. Também está aqui o Dr. Nuno, também pode fazer uma forcinha enquanto responsável. Tem feito logo. Meus senhores e minha senhora, vou convidá-los a ficar comigo para o próximo programa, porque o tema não se esgotou, de facto, naquilo que trazíamos para debate, e, de facto, falta-nos saber como é que se tratam estas coisas. E, portanto, vamos guardar isso para o próximo programa, se estiverem de acordo. No final do Especial Saúde de hoje, voltamos para a semana para continuarmos a falar sobre linfomas, desta vez na ótica dos tratamentos. Até lá.